Hoje você vai aprender os principais macetes para nunca mais confundir o que é oxidação e o que é redução no Enem. Não sei se você sabe, mas eletroquímica é o conteúdo mais cobrado, gente. O mais cobrado de todos da prova de química do Enem. Então, só para você ter uma ideia, de 2009 para cá, já foram aí mais de 40 questões. Galera, em 2021 o Enem cobrou 3 das 15 questões sobre eletroquímica. Tô falando de 20% da prova. Fora questões que às vezes apresentam interdisciplinaridade, que eu nem tô contando aqui. Ou seja, questões que são de eletroquímica, mas que usam conceitos lá da física, como circuitos. E esse tipo de questão eu não tô nem contando aqui. Mas então deu para entender que a eletroquímica é um conteúdo muito importante para o Enem. E galera, dessas questões de eletroquímica, algumas delas são simples e se resumem a entender bem o conceito de oxidação e redução. Mas o problema é que muitos alunos confundem esses conceitos e por isso hoje esse vídeo é feito para você nunca mais confundir os dois conceitos usando esses macetes. Meu nome é Matheus e aqui eu ensino como acertar no mínimo 80% das questões de química do Enem. Se você não se inscreveu no canal, a hora de se inscrever é essa, tá? Lembrando que aqui você vai ter não somente conteúdos de química, mas conteúdos com foco no Enem. Aqui eu também falo sobre método e como lidar com os principais obstáculos que travam você para alcançar sua aprovação em medicina. Então, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho. Então, galera, antes de mostrar para vocês aqui o macete, é indispensável que você saiba o que é uma oxirredução, o que é uma oxidação, o que é uma redução, para depois eu te mostre como não esquecer esses conceitos. Então, galera, nós vamos definir que uma reação de oxirredução, e olha, só esse conceito aqui já apareceu no Enem algumas vezes, inclusive no Enem de 2022, tá bom? Uma reação de oxirredução é aquela que ocorre, reação que ocorre com transferência de elétrons. Se é uma reação que ocorre com transferência de elétrons, bom, aí você sabe que é uma reação de oxirredução. Tá certo? Então, como é que o Enem cobra esse conceito aqui, né, gente? O Enem, ele quer que você saiba se uma reação é ou não de oxirredução. Então, teve transferência de elétrons? É oxirredução. Não teve transferência de elétrons? Não é oxirredução. Então, aqui eu estou falando sobre um tipo de processo específico. Você identifica que ocorre ou não transferência de elétrons se houver variação no NOx, tá bom? Delta NOx, tá bom? Se tiver variação do NOx, de elemento químico, nós chamamos esse processo de oxirredução. Nós dizemos que se mudar o NOx, teve transferência de elétrons. Tem algumas aulas aqui no canal sobre cálculo de NOx, também sobre como avaliar se houve ou não a oxirredução. Então eu vou deixar aqui os botõezinhos dessa aula aqui em algum lugar desse vídeo. E é isso, tá bom? Então esse é o conceito de oxirredução. Mas galera, quando eu falo de transferência, algumas informações ficam subentendidas. Transferir, galera, envolve alguém dando e alguém recebendo. Aqui na Bahia a gente fala lá ele 100 vezes, né? É ter alguém dando o elétron, alguém recebendo o elétron. Onde você bora fala lá ele, enfim, né? Coisas aleatórias aqui que vem na minha cabeça. Eu acho que não, acho que só na Bahia que fala esse tipo de coisa. Mas voltando aqui, gente, uma reação de oxirredução tem transferência de elétrons, ou seja, tem uma substância que vai dar o elétron, tem uma substância que vai receber esse elétron. E por isso nós vamos usar aqui agora os conceitos de oxidação e redução. Oxidação e redução. Aí é bom, hein? Galera, olha só. Uma oxirredução é uma reação que ocorre a oxidação e a redução. Essas duas coisas andam sempre juntas, tá? Para alguém oxidar, alguém tem que reduzir. Bora comentar aqui sobre esses conceitos? Vamos lá, galera. Eu vou começar explicando aqui para vocês a redução e a partir disso a gente vai falar também sobre a oxidação, tá? Um vai ter em paralelo com o outro. Então, olha só. A redução é a etapa em que a espécie química recebe elétrons. Como eu disse, alguém vai dar, alguém vai receber. Então, a redução é o processo que ocorre com a substância que recebe o elétron. Obviamente, a oxidação
é o processo, a etapa em que a substância dá elétrons. Ou perde elétrons. Tá bom? Então, quem oxida dá os elétrons e quem reduz recebe os elétrons. Tá certo? Nós vamos observar que a substância que perdeu o elétron, que deu o elétron, que dá o elétron, vai aumentar o NOx. O NOx aumenta, tá bom? Enquanto que na redução, o NOx vai diminuir. Lembra que eu falei que tinha que olhar o NOx para ver se teve transferência de elétrons? Se o NOx variar aumentando, é uma oxidação. Se o NOx variar diminuindo, é uma redução. Galera, agora se liga nisso aqui, tá bom? Isso aqui é super importante. Muitos alunos confundem isso porque, pô, como é que ele vai estar perdendo elétrons e o NOx vai aumentar? Lembre-se que elétrons têm carga negativa. Então, se ele perde carga negativa, o NOx aumenta, fica mais positivo. Se ele ganha carga negativa, o NOx dele diminui. Tá certo? É como ganhar e perder dívida. O elétron é como se fosse uma dívida. Se eu ganhar uma dívida, meu saldo diminui. Mesmo eu estando ganhando, porque eu ganhei algo negativo. Tá bom? Nós falamos, galera, que quem oxida atua como agente redutor. E aqui é a hora que vocês querem matar o professor de química. Enquanto que quem sofre redução é o agente oxidante. Ah, professor, por que é assim ao contrário? Não é ao contrário não, bebê. É o que ele quer dizer o seguinte, que quando... Ele quer dizer o seguinte, ó, pilotos, tampas de pilotos caindo para sujar minhas camisas. Ele quer dizer o seguinte, ó, que quando ele oxida, ele faz o outro reduzir. Como assim? Quando ele dá o elétron, o outro pode receber o elétron. A substância de cá só vai receber o elétron porque esse daqui vai dar o elétron. Então ele faz o outro reduzir. Quando ele oxida, ele faz o outro reduzir. Então ele é o agente redutor. Ele é o agente que faz o outro reduzir. E quando isso aqui reduz, faz o outro oxidar. Então ele é o agente oxidante. Ele faz o outro oxidar. Firmeza? Então, agente redutor é quem oxida, agente oxidante é quem sofre a redução. O processo de oxidação, galera, acontece em um compartimento, seja numa pilha ou na eletrólise. Não vou falar sobre esses conceitos aqui hoje, tá? Mas seja uma pilha ou uma eletrólise, a oxidação ocorre em um compartimento que chamamos de ânodo. Na redução, é o cátodo. O compartimento onde ocorre a redução é o cátodo. O compartimento onde ocorre a oxidação é o ânodo. O ânodo, galera, é o polo negativo de uma pilha. E o polo positivo de uma eletrólise. Quando você olha uma pilha e diz assim, ah, aqui é a parte negativa, né? Aquela parte retinha, né? Achatadazinha. Ali é onde está saindo elétron, onde está saindo oxidação. E no cátodo, né? Vai ser o polo positivo da pilha. É onde ocorre a redução. Aquela parte positiva que tem aquele pininho assim, é onde está indo o elétron, onde vai receber o elétron. E é um polo negativo em uma eletrólise. Então, esses são os conceitos aqui de oxidação e de redução, de forma aqui bem rápida, bem resumida. Agora que você já sabe o que é oxidação e o que é redução, dá para imaginar uma coisa. A chance de você esquecer isso é muito alta. Então, por isso, aqui entre os macetes, galera, tem aluno que acha que o macete é o que vai fazer entender o assunto, e não é. O macete ajuda você a não esquecer o assunto. E serve para alguns tipos de conteúdos, não serve também para todos não, serve para alguns tipos de conteúdos. Sério, galera, muita gente confunde isso aqui. Só para você ter uma ideia, eu lembro de uma vez na faculdade que um colega meu, ele ficou revoltado porque tinha um professor que ele tinha confundido esse assunto. E ele falou que a oxidação era uma coisa e na verdade ele estava confundindo oxidação com redução. Então, assim, é uma coisa que confunde mesmo. É aí que entram os macetes, tá bom, gente? Macete ajuda você a não confundir algo que você já sabe. Não aplique os macetes da forma errada. Não é para aprender, é para não esquecer. Então, galerinha, agora que você já sabe o que é oxidação, o que é redução, é claro que tem que treinar, né? Tem que seguir os outros passos do método para aprender efetivamente. Mas para você não esquecer, eu vou te ensinar aqui alguns macetes para você nunca mais confundir o que é oxidação e o que é redução. Para isso, eu vou falar começando aqui com a redução. Fica mais fácil e aí, por tabela,
oxidação fica ao contrário. Olha só. Quem reduz, recebe elétrons. Aí fica fácil. Quem reduz, recebe. Quando você pensar quem recebe elétrons, você vai pensar em oxidação e redução. Vai pensar em redução. Quem reduz, recebe. Quando ocorre redução, o NOx vai reduzir. Olha só que bonito. Quando sofre redução, o NOx reduz. Então é fácil lembrar. Se reduzir o NOx, é uma redução ou é uma oxidação? É uma redução. Aí, né, como eu já falei, agente é o que faz o outro, né? O que ele faz no outro. Então, quem sofre redução é o agente oxidante. Aqui é o de maior tensão, beleza? E para lembrar que é o cátodo na redução, consoante, consoante, beleza? Então, redução R consoante, cátodo C consoante. E para lembrar que o cátodo é o polo positivo na pilha, lembre que cátodo lembra de cátion, e cátion é positivo. Firmeza? O contrário para oxidação, ó. Aí meio que se você gravar o de cá é o contrário, então não tem erro. Mas também tem macetes aqui, tem. Quem oxida dá elétrons. Se está oxidando, o NOx está aumentando. Se está oxidando, o NOx está aumentando. É o agente redutor. E aqui, vogal, vogal. Oxidação, O vogal. Ânodo, A vogal também. E o ânodo é o polo negativo. É só pensar que ânodo lembra de ânion, tá certo? Então são macetes para você nunca mais esquecer o que é oxidação e o que é redução, tá bom? Então minha dica é o seguinte, ó. Chegou no Enem, viu questão que cobra esse conceito aqui? Vai no rodapé da prova e escreve redução. Vai lembrando, reduz, recebe. NOx reduz. Agente oxidante. Cátodo porque consoante, consoante. Cátodo lembra de cátion, o polo positivo da pilha. E você anota isso aqui, e aí você, por tabela, vai lembrar o que é oxidação. E aí você não vai confundir esses conceitos na prova do Enem. E olha, falando em conteúdos difíceis, né? Já que isso aqui é difícil de memorizar, mas agora você já tem um macete, tem uma chance de você também ter dificuldade com reações orgânicas. Esse é um dos assuntos mais difíceis, dentre os mais cobrados do Enem. E olha só, existe uma reação específica que o Enem cobra demais e que você consegue aprender essa reação com a simples sacada. Isso eu vou te falar no vídeo de amanhã. Então, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com alguém que ainda não está inscrito e deixar seu joinha e seu comentário dizendo o que você achou do vídeo de hoje.